Galera, só reforçando aqui no último vídeo do dia, tá bom? Que mais uma vez eu não consegui captar o som do meu microfone nesse vídeo aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês achem o vídeo interessante. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se querem ver mais coisas sobre isso, só que infelizmente esse sonzinho aqui do microfone vocês não vão ouvir. Vai ser o áudio somente da minha câmera, beleza? Peço desculpas mais uma vez, fiquem com o vídeo agora. E se o Deku fosse um vilão? E se o Midoriya usasse o One for All para o mal? Bom, existem muitas teorias sobre o tal Villain Deku que todo mundo fala, mas esse mangá feito por um fã vai além, realmente um plus ultra. My Villain Gang conta a história de um Izuku Midoriya diferente, rejeitado pelos heróis e pela sociedade, que acaba se tornando um jovem e promissor vilão, abraçado pelo All for One. Quer saber mais sobre esse mangá e a vilania do Midoriya? Fica aí até o final e deixa que eu te conto. Fala galera, eu sou o Taleira, a pedido de vocês, hoje eu vou falar sobre ele, o Deku vilão, o Villain Deku que muita gente me falava, Villain Midoriya, enfim, muita gente perguntava se eu já tinha visto essa teoria, eu fui atrás de saber para hoje trazer aqui para vocês, tá bom? Existem muitas teorias, como eu disse na introdução desse vídeo, sobre um Deku vilão, até um Deku vilão dentro da obra principal de Boku no Hero Academia, e existem também muitas fanarts, muitas histórias feitas por fãs, só que essa aqui foi a que acabou se popularizando mais, pelo menos no meu conhecimento, que é o My Villain Gang, ou Boku no Villain Gang, alguma coisa assim, tá bom? Então, para você saber, eu vou deixar o link aqui embaixo do Manga Livre para vocês darem essa lidinha no My Villain Gang, para vocês se interessarem. Tem apenas 3 capítulos e hoje eu vou abrir aqui a história deles para vocês, tá bom? Contando aqui mais ou menos por cima. Então é lógico, esse vídeo vai ter spoilers de My Villain Gang, tá bom? Se você não quer saber dos spoilers, vai ler aqui no link da descrição primeiro. É uma leitura rapidinha, em meia hora ou menos você dá uma lida, depois você volta nesse vídeo aqui e assiste, tá bom? Ou se você já quiser tomar os spoilers de vez, vou contar aqui, vou contar por cima, tá bom? Então para você saber todos os mínimos detalhes, dá a lida lá, beleza? Sem mais delongas, bora que bora! My Villain Gang começa exatamente da cena que o All Might fala pro Midoriya que ele pode se tornar um herói mesmo sem individualidades. Só que aqui o contexto é trocado. O All Might confirma pro Deku que ele não pode se tornar um herói de jeito nenhum sem individualidades. Acima disso, né, além disso, o All Might é tratado ali com uma expressão no rosto, uma expressão de raiva, uma expressão ali de ser um cara realmente desprezível, tá bom? Ele é o símbolo da paz, mas ele trata o Midoriya como se fosse um cara ali chatão, tá ligado? O All Might fica bem chatão pra não usar palavrões aqui nesse vídeo, vocês sabem do que eu tô falando, tá bom? Aí o All Might confirma pro Deku que além de ele não ter individualidades e ele não poder agir como herói assim, ele atrapalhou a utilização de poderes dos heróis, a atuação dos heróis dentro do campo de batalha por estar se jogando lá, mesmo que as suas pernas tenham se movido sozinhas. Então nessa versão aqui, o All Might não fala daquela história da maioria dos heróis terem esse passado, né, das suas pernas se moverem sozinhas, do seu corpo se mover antes mesmo que eles pensem, né? E é confirmada essa história aqui conforme o mangá vai se passando, e a história do Midoriya, da atuação dele ter se jogado na frente do vilão para poder salvar o Bakugo, do All Might ter agido ali, foi cair inclusive na mídia, tá? Filmaram todo esse acontecimento e chamaram ali o ministro do comitê ali de heróis para dar uma entrevista, tipo num jornal popular, como se fosse o Jornal Nacional, numa chamada Japan TV, ou seja, TV japonesa, TV do Japão. Chamam esse ministro e ele fala que o Deku foi imprudente, que ações assim são tomadas por muitas pessoas que não possuem individualidades, mas que querem se tornar heróis. Que na verdade essas pessoas, a melhor coisa que eles fazem é não se intrometerem na vida dos heróis, não tentarem ser como seus ídolos e viverem a vida deles de forma pacata. Isso dói muito, né, no Deku, porque é noticiado, inclusive, eles foram, não sei como que a TV faz isso, tá ligado? Mas eles investigaram, foram atrás da história do Deku e viram que o Deku também enviou currículos para um monte de agência policial, um monte de agência com trabalhos secundários para heróis, e ele foi rejeitado por todas elas porque a sua história acabou viralizando, tá bom? E depois de tanta dor desse jeito, né, o Deku foi exposto ali ao ridículo pela sociedade, foi exposto ao ridículo ali pela própria TV japonesa com um alcance gigantesco, tá ligado? E o Deku toma uma decisão de tentar se matar, porque a sua dor é tão grande
que a partir do momento que a sua história se torna pública, vai pessoas lá na casa dele pichar a casa, a mãe dele fica triste, fica chorando, então ele não vê outra alternativa a não ser se matar, porque ele grita pro mundo assim, né, que a sociedade está sendo injusta, que a sociedade está massacrando ele, e no momento que ele vai tentar se matar, quem aparece ali? All for One, né? Daquele jeito simbólico do All for One de sempre. Ele provavelmente soube, né, da repercussão que essa história teve e soube que o Deku ali deveria estar sofrendo dentro dele. Aqui nesse momento ele ainda não tinha se tornado Deku, ele ainda assim era o Izuku Midoriya, mas o All for One provavelmente monitorou todo esse acontecimento e encontrou o Deku ali de uma certa forma. Quando o Deku estava prestes a se jogar ali de um prédio, o All for One estendeu a mão para ele e disse que entendia toda essa repressão que o Deku estava sofrendo, que a sociedade realmente tratava pessoas como ele, como lixo, né? E ao invés dele se jogar e jogar sua vida fora, o All for One faz uma proposta para ele de estender a mão. E ele fala a seguinte frase que o All Might fala, né? Ele fala que tá tudo bem porque ele está lá, né? E tá tudo bem porque eu estou aqui. Então o All for One utiliza a própria frase do All Might, que foi tão acolhedora para o Deku nesses anos todos, para transcender, né? Para levar o Deku para o lado do mal, para poder abraçar o Deku nessa nova fase da vida dele. E a partir desse momento, o All for One trata o Deku como se fosse um projeto, como se fosse uma fase de testes ali de algo que ele estava planejando. Só que o que mais me intriga nesse mangá aqui é que tudo no mangá acontece de forma muito rápida. Vocês vão ver agora nos próximos acontecimentos que eu vou falar que apenas em 3 capítulos o mangá passou por 3 temporadas de Boku no Hero, chegou quase na 4ª temporada. E a curva de progresso do Deku não é nem assim, tá ligado? Igual uma curva de progresso normal. É assim, é um ponto reto pra cima, velho. De tão poderoso que o Deku fica, tão roubado que o Deku fica. Lógico que é uma história feita por fãs, né? Então o fã, ele foi contando ali rapidamente, porque ele também talvez não tenha assim a mesma habilidade de desenvolvimento do Correio. Não tô falando que só por ser fã acontece isso, tá bom? Deve ter muita gente aí que pensa além do Correio, pensa além de outros autores. Mas a questão é que aqui faltou um pouco de desenvolvimento e a curva de poder do Deku subiu absurdamente, tá bom? Vocês vão entender o que eu vou falar agora. O All for One toma ele como discípulo, toma ele como um projeto e ele vira ali praticamente um clone do All for One, né? O All for One faz ali vários experimentos nele e deixa o Deku com múltiplas individualidades. Ele foi de nenhuma para múltiplas, ou seja, é justamente o que está acontecendo agora no mangá depois de mais de 6 temporadas, tá bom? Mas o que acontece aqui é que o Deku já aparece ali na atuação dele lá na invasão da USJ, né? Quando o Shigaraki está ali invadindo e vai lutar contra o All Might, o All Might ele aparentemente já derrotou o Nomo, que foi mandado ali pelo Shigaraki, só tá praticamente o Shigaraki e o Kurogiri ali para serem derrotados da Liga dos Vilões, os que sobraram, né? O All Might está no limite das suas forças. Aí quem aparece para ajudar ali o Shigaraki Tomura? O Deku, vestido praticamente de All for One, né? Aí o Deku assume o codinome Deku, né, para ele como nome de vilão, mas o vilão Deku é muito além do que só um vilão como é o Shigaraki, né? Eu acho que o Shigaraki tem ali as suas ideologias de destruir por destruir, pela sociedade ter agido mal com ele, nem o herói ter estendido a mão quando ele precisou. Então o sentimento do Shigaraki é muito mais de revolta. Mas o caso do Deku vilão, ele vai além disso, ele transcende e ele pensa na sociedade como um todo. Ele pensa como a relação dos heróis influencia na vida da sociedade, como a relação dos vilões influencia na vida da sociedade, e ele transcende, ele vira um meio termo ali entre heróis e vilões, porque ele tem aquele brilho no olhar de um herói, só que ele age como um vilão, para quebrar tudo isso que a sociedade jogou em cima dele, sabe? Ele quer sim se revoltar contra a sociedade como o Shigaraki fez, só que pelo fato da história dele ter sido exposta, por todo mundo rir ali dele, ele quer reestruturar a sociedade. É uma forma de agir mais inteligente do que a forma do Shigaraki. O Shigaraki quer destruir tudo. O Deku quer ali mudar como as engrenagens funcionam, né, na sociedade. Então ele é um sucessor ali do All for One, muito mais inteligente e mais preparado do que o Shigaraki, mesmo que seja também mais novo e sem experiência nenhuma. Fato é que o Deku chega ali no campo de batalha e o All Might vai ali secando, né, vai ali se tornando ali poeira, né? Como ele sempre faz até se tornar na forma magra. E quando o All Might está no meio termo entre forma forte e forma magra, ele reconhece ali o Deku daquele dia, né? E vê ali que ele está usando novas habilidades.
o Deku utiliza ali algo parecido com o poder ali do All for One, de poder teletransportar as pessoas, né, com um muco ali escuro. Ele usa esse muco escuro ali para atacar e matar o Ectoplasm e a Midnight. E ele ainda deixa seriamente ferido ali o All Might. Depois disso ele pega ali o Shigaraki e some de lá. O All for One fala ali que a relação entre Deku e Shigaraki, né, será que o Deku é como se estivesse entrando numa academia de vilões agora e o Shigaraki fosse o senpai dele, porque ele é mais velho, ele tá ali desde o começo da Liga dos Vilões, e até esse momento a Liga dos Vilões é só Shigaraki, Kurogiri e Deku, tá bom? Essa é a gangue de vilões ali do Deku. Já no segundo capítulo isso muda um pouco, porque o Deku ali, o Shigaraki, o All for One começam a ouvir falar ali do Sten, né, do assassino de heróis Sten, e eles tentam agregar o Sten à Liga dos Vilões. Só que daí o Sten parte pra cima do Shigaraki, o ego ali deles não bate, né, porque o Sten também tem uma ideologia que transcende, né, o que os vilões pensam de destruir somente por destruir. Ele também quer mudar como a sociedade funciona, ele tem as ideologias dele ligadas também ao All Might, tinha a idolatria do All Might para ele, né? E ele quer quebrar o que os heróis consideram ser certo para mostrar que as suas ideologias podem mudar o mundo de uma forma diferente, né? Então o santo dele não bate muito com o do Shigaraki. Ele concorda em se unir à Liga dos Vilões, só que dessa forma, ao invés do Deku ser um ajudante do Shigaraki, como o All for One tinha falado, o Sten impõe a condição do Deku ser o seu ajudante. E nesse capítulo 2 aqui, a gente percebe que aparece uma outra pessoa. Enquanto o Sten e o Deku ali estão reformando as pessoas, estão matando ali vários heróis, estão tentando impor a sua ideologia, o Deku vai absorvendo o que o Sten tem ali a oferecer de conhecimento, né? E o Deku ali tendo o conhecimento do Sten e também o conhecimento do All for One, junto com as suas ideologias e sua vontade de se vingar da sociedade, ele vai montando ali um raciocínio de que essa sociedade precisa realmente de uma reforma, né? E vai ali com diálogos muito interessantes propondo algumas coisas para o Sten. Só que quem que eles batem de frente nesse capítulo aqui? Justamente Muscular, tá bom? O Muscular tá ali botando terror numa certa cidade e quem aparece ali é o Koda. Sim, o filho daqueles heróis que foram mortos pelo Muscular. O Koda tenta enfrentar o Muscular sozinho ali, né? O Sten se coloca ali para ser um cara que vai destruir o Muscular, porque ele diz que assim como tem heróis que precisam ser disciplinados, também tem vilões que agem ali sem pensar. Esse seria o caso do Muscular. E aí o Deku salva ali o Koda, né, agindo meio como um herói. Ele salva ali o Koda e vai conversando com o Koda. Enquanto o Sten está enfrentando ali o Muscular, ambos percebem que eles se counteram. As espadas do Sten não conseguem cortar as fibras do Muscular por elas serem bem resistentes. E o Muscular também não consegue acertar direito o Sten por ele ser bem ágil. E quem é o terceiro elemento que chega ali? Justamente Tenya Ida, tá bom? O Ida chega ali e fala que ouviu falar sobre Sten e tal, e que quer vingar o seu irmão em Guinion, tá bom? Então ele parte ali pra cima da batalha, e ele e o Muscular juntos conseguem golpear ali o Sten. Enquanto o Deku tá conversando ali com o Koda em cima de um prédio, ele vai ali revelando as suas habilidades, tá bom? Vai revelando ali as suas múltiplas individualidades, ao mesmo tempo que ele vai conversando com o Koda e trazendo o Koda para o lado do mal. O Deku no My Villain Gang, ele age muito como se fosse um discípulo direto do All for One, até a sua forma de agir. Não é um discípulo igual Shigaraki, que só herda suas individualidades e herda a vontade de destruir a sociedade. O Deku é um discípulo correto ali do All for One, que tem a sua roupa até bem parecida com o Nine, né? Pela parte aqui do pescoço para baixo ser como se fosse uma armadura ali do Nine. Mas o Deku ele age ali no psicológico das pessoas. Ele converte as pessoas não pelo seu poder, mas a sua forma de agir e as suas ideologias, assim como o All for One. Ele vai ali induzindo por meio da fala, né? Por meio da transparência que ele transmite aos outros, ele induz a se tornarem ali seus discípulos ou seus companheiros. E muitas pessoas ali dentro dos vilões vão considerando ele como se fosse o verdadeiro líder da Liga dos Vilões, ao invés do Shigaraki. Isso é muito interessante. Mas voltando aqui para a batalha, o Deku acaba se colocando ali na frente do Sten e acabando ali tanto com o Muscular quanto com o Ida, tá bom? O Deku revela ali 3 habilidades, além daquele muco preto ali que o All for One já utilizava, tá bom? Individualidade número 1 é que ele controla objetos ali telecineticamente, ele tem
o domínio ali de até 2 objetos ao mesmo tempo, pode controlar os objetos, jogar ali os objetos, independente do peso deles. Outra habilidade dele é ler a mente das pessoas, tá bom? Ele coloca ali a mão em cima da cabeça de alguma pessoa, ou toca na pessoa, consegue absorver os seus sentimentos e saber o que a pessoa está sentindo. Por isso ele coloca ali a mão na cabeça do Koda e sente também todo o remorso que o Koda teve pelos pais dele morrerem, né? E aí o Deku converte o Koda, falando que os heróis e vilões, ambos ali, estão precisando repensar os seus atos. Porque os vilões às vezes agem só de forma impulsiva por serem rejeitados pela sociedade, e os heróis agem ali sem pensar em outras consequências, machucando todo mundo que está atrás deles. O Deku e os seus subordinados, entre aspas aqui, eles estão agindo realmente num meio termo entre heróis e vilões para ressignificar esses pontos ali dentro da sociedade. E o Koda é o primeiro ali que age como se fosse um discípulo do Deku, né? Um companheiro realmente do Deku. Ele aceita ficar ao lado do Deku justamente por isso. O Deku ali utilizando sua forma ali de mover os objetos, juntamente com a sua forma telecinética também, ele tem uma terceira habilidade ali, que é uma habilidade até que interessante, que ele absorve o poder dos outros e parece que ele utiliza muito parecido ali com o Full Calling, tá bom? Ele utiliza essa habilidade de absorção de poderes parecida ali com o One for All e utiliza somente 1% desse poder. Olha que roubado! Com 1% desse poder, ele destrói totalmente ali o muscular, né? Ele dá mais ou menos como se fosse uma onda de choque no muscular e faz com que as fibras fiquem exaustas e as fibras cessem ali, derrotando o muscular. No caso do Ida, ele joga ali esse mesmo 1% no Ida e explode uma das pernas do nosso jovem herói ali. Ele vai conversando com o Ida que as suas ideologias são falsas, porque mesmo ele querendo vingar o seu irmão, ele teve que se unir a um vilão, né? Então o herói puro não se uniria a um vilão para poder vingar o seu irmão, né? E o herói puro também não teria esse sentimento de vingança. Vai tratando o Ida como uma falha e diz que foi bom até o Ida ter aparecido por ali, porque assim o Deku consegue comprovar a sua teoria que a sociedade está quebrada tanto pro lado dos heróis quanto pro lado dos vilões. Depois de tudo isso, os Pro Heroes começam a chegar e o Sten fala pro Deku sair de lá. O Deku será aquele que vai herdar as vontades do assassino de heróis Sten e vai herdar elas junto com também as vontades do All for One. Então o Deku é uma junção aqui, o Deku vilão, né? Do Sten com o All for One, e vai ele contemplando todas as vontades dos dois e formando ali uma personalidade única dele, levando o Koda junto com ele, tá bom? Então o Sten acaba ficando ali no local e sendo preso, né? Segurando todos os Pro Heroes para que o Deku fuja de lá junto com o garoto Koda, tá? No terceiro capítulo aqui, o Deku já aparece meio que sendo ali considerado como um líder dentro da Liga dos Vilões. O líder seria o Shigaraki, ele seria suposto ajudante ali do Shigaraki, seria um parceiro que ajudaria o Shigaraki ali a agir. Mas como o Deku acabou ficando popular por ser realmente tratado ali pela grande mídia como sucessor do assassino de heróis Sten, ele acaba ganhando mais notoriedade ali dentro da sociedade, né? E o Shigaraki acaba ficando puto, indo embora de lá e deixando o Deku ali como o substituto dele, né? Mas acaba que o Deku vai atrás do Shigaraki e na conversa ele convence o Shigaraki a voltar, o Shigaraki ser o líder. Mas acaba que os dois ali têm uma relação agora na Liga dos Vilões que eles acabam sendo parceiros. O Shigaraki vai por um ponto muito extremo, o Deku vai por um ponto mais... convém ali mais coisas, né, do que as extremidades, e eles acabam fazendo ali uma aliança entre os dois, como se fossem dois ali que dividem o cargo de líder dentro da Liga dos Vilões. Então vocês podem perceber aqui que o progresso das coisas nesse mangá vão agindo muito rápido. Primeiro aconteceu lá o SJ e já pulou pro Sten, tem também o Muscular, e agora nesse terceiro capítulo eles invadem ali o acampamento de treino da UA. Sim, aquele acampamento que o Bakugo é sequestrado, tá bom? E antes de invadir ali o acampamento, pessoas como o Dabi e a Toga aparecem ali para a Liga dos Vilões, né? Que são recrutadas. O que mais me deixa abismado é que todo mundo aqui acaba acatando as ordens do Deku. É como se o Deku fosse um cara que persuadisse com as palavras tão bem quanto o All for One. Só que a personalidade de muitas pessoas aqui dentro dessa obra do My Villain Gang me deixa assim um pouquinho frustrado.
Porque, por exemplo, o Dabi, quando entra na Liga dos Vilões, nesse mangá aqui, ele trata o Deku como se fosse já o seu chefinho. Ele chama o Deku de chefinho, chama o Deku de chefe. Então o Dabi se mostra alguém muito submisso, diferente da obra original, onde ele já tem os seus próprios ideais e ele entra para a Liga dos Vilões para ser meio que uma escada para ele chegar no seu objetivo individual. Então o Dabi aqui está totalmente diferente, a Toga também é maluca de sempre, e o Shigaraki na obra original nunca estaria no mesmo patamar ali do Deku. Ele sempre se colocaria num patamar superior, justamente por ele ser também o primeiro discípulo ali do All For One e a primeira pessoa a ter fundado a Liga dos Vilões, tá bom? O Shigaraki nunca se colocaria ainda mais com o ego que ele tem, né, no mesmo patamar ali do Deku e deixaria o Deku tomar o lugar dele como um sucessor digno da Liga dos Vilões, como líder digno da Liga dos Vilões. E até muitos heróis aqui têm um posicionamento muito errado, né? Lá no primeiro capítulo eu esqueci de falar, mas muitos heróis dão entrevista ali. A Mount Lady, o Kamui Woods e também o Death Arms dão entrevistas ali falando que a atitude do Deku foi desprezível, que ele agiu como um idiota. Então os heróis aqui, desculpa a palavra, talvez a monetização seja cortada, mas os heróis são realmente os cuzões aqui nesse mangá, tá bom? Os heróis são realmente pessoas desprezíveis aqui. A expressão facial deles, o jeito que eles tratam ali, então a gente pode perceber que o jeito que a narrativa vai levando, vai dando a entender que a gente tem que concordar com os vilões, não é uma narrativa imparcial. Eu acho que a narrativa original do My Hero Academia, né, o Boku no Hero, eu acho que trata com uma certa imparcialidade. Eles mostram, o Correio mostra a visão dos heróis, mostra a visão dos vilões, e a gente vai tendendo a concordar ali com uns, vai tendendo a concordar com outros, mas ele tende a mostrar pra gente ambas as situações, né? Mas nesse caso aqui essa fan-made aqui, né? Esse mangá aqui fan-made, o autor ele trata a gente a concordar com os vilões porque ele deixa os heróis ali com uma personalidade meio ríspida, tá ligado? E aqui, voltando para a história do terceiro capítulo, eles invadem ali o campo de treinamento dos heróis da UA, né? Só que antes disso, cara, é muito interessante que o Deku mostra ele ter uma outra habilidade e mostra cooperar com o Dr. Garaki. Sim, aquele doutor que falou que ele não tinha individualidade, que coopera com o All For One. E o Deku mostra que é uma habilidade de criar gnomos, cara. Ele bota o muscular para lutar contra quem? Contra o Koda. Ele transforma o Koda num gnomo pensante, um gnomo que consegue mudar a sua forma de criança para um gnomo completo. Ele transforma o Koda ali num gnomo Fall High-End, ou seja, um gnomo poderosíssimo e massacra ali o muscular numa salinha, tá bom? Aí o Dr. Garaki trata o Deku ali com um certo respeito e tratando o Deku também como o sucessor digno, né? O próprio Garaki conversa com o All For One e pergunta se seria legal manter ali o Shigaraki e o Deku ao mesmo tempo. E o All For One fala que apesar todo o poder do Shigaraki e a determinação dele, o Deku tem um fator que o Shigaraki não tem, que é o de ser um líder nato, de atrair as pessoas para a sua liderança. É isso que o Deku faz. O Deku pega o planejamento que o Shigaraki tinha dentro dessa missão aqui de sequestrar os heróis da UA, de acabar ali com o treinamento deles, e ele deixa de uma forma melhorada, né? Ele planeja ali na sua cabeça de uma forma melhor de agir. Então ele pega ali todo mundo que está na Liga dos Vilões nesse momento, que está também no momento lá do anime, menos o Moonfish e o Muscular. Ele fala que o Moonfish e o Muscular não agiram conforme o planejado, então eles ficaram de fora. Só que para compensar a ausência ali do Muscular e do Moonfish, ele leva o Koda, que está se transformando ali num gnomo, né? Que se transforma num gnomo ali perfeitamente. Então a curva de poder também do Koda, foda-se, né? Subiu completamente. Eu acho que isso aqui é mais um jeito divertido da gente ver a história do que um jeito crítico, tá bom, gente? Longe de mim criticar essa obra aqui, mas logicamente a curva de nível de poder é muito rápida, tá bom? Isso a gente tem que pontuar aqui, beleza? E aí com o Deku sendo o líder ali desse ataque, né, no acampamento ali, eles destroem todo mundo em 5 minutos sem problema nenhum. O Deku acaba ficando ali com o Eraserhead, com o Vlad,
acaba destruindo os dois. O Koda destrói ali todo mundo das Pussycats, né? Ele era reconhecido pelas Pussycats ali, as Pussycats tinham a guarda dele, e quando ele reaparece para elas, ele já se transforma num nome e acaba varando ali todo mundo, destruindo todo mundo. O Deku, inclusive, dá ali para aquele vilão que eu esqueci o nome, mas que tem um gás ali que age também nessa atuação ali no acampamento. Ele dá para o vilão, ao invés de dar uma arma, ele dá algo que implemente o seu potencial de gás ali. E ele faz com que todo mundo ali seja rendido. O Bakugo, inclusive, reconhece ali o Deku da escola, mas não consegue agir de forma nenhuma. Os heróis são totalmente derrotados ali. Todo mundo da Turma 1B é sequestrada. Um cara da Turma 1A é sequestrado, que provavelmente deve ser o Bakugo. E aí todo mundo ali, fora o Bakugo e fora a Turma 1B, todo mundo ali acaba sendo severamente ferido. Não fala se matou alguém, mas talvez um ou outro tenha morrido. E o Deku acaba concluindo ali a missão de invasão perfeitamente, né? Aí mostra uma cena ali da Liga dos Vilões comemorando, bebendo, coisa que nunca aconteceria no cenário normal de Boku no Hero, né? Aparece a Liga dos Vilões, todo mundo sorrindo, feliz, não sei o que. E o Koda fala pra ele e o Deku, né, comemorarem juntos ali. O Deku fala que não, que na verdade aquela turma ali que se formou em volta ali do Shigaraki é a turma da Liga dos Vilões dele, são discípulos do Shigaraki. E nesse momento, no finalzinho do terceiro capítulo, que é o último disponível que a gente tem, o Deku fala pro Koda que eles têm que achar os seus próprios companheiros, os seus próprios discípulos, e ele acaba indo no final do capítulo comemorar com a Liga dos Vilões, mas deixando ali 3 fotos em cima da mesa ali, né? Uma foto da Yui, uma foto ali de uma floresta e uma foto do Gentle e Alablava. Ou seja, se tiver um capítulo 4, que provavelmente deve ter, vai ser o Deku ali se unindo junto com o Gentle e Alablava, porque ele diz para o Koda que as pessoas que ele quer agregar ali no seu novo futuro, as pessoas que mudarão essas engrenagens ali da sociedade, tem que ser pessoas que sofreram essa represália ali da sociedade, assim como ele e o Koda sofreram. Pessoas que sabem diferenciar heróis, vilões e aquilo que o Deku e o Koda estão se tornando, que são pessoas que fiquem nesse meio termo, tá bom? E assim acaba o que a gente tem até agora de My Villain Gang, tá bom? Isso é o que a gente tem até agora dessa obra fan-made aí, que também é muito interessante dar uma visão diferente ali dos acontecimentos de Boku no Hero. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam desse meu resuminho, contando um pouquinho da história, falando um pouco ali do que o autor pretendeu fazer com essa história? Comentem aqui embaixo qual nota vocês dariam para My Villain Gang. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem, tá bom? Então, comentem se vocês gostaram. Posso trazer mais fan-made, só vocês comentarem. Me chama no direct lá do Instagram, me chama no Discord, manda as fan-mades para mim, que até mesmo uma fan-made feita por você eu posso trazer aqui pro canal, tá bom? Beijão, lindos e lindonas, tá levando a voz, é nóis. Tamo junto e plus ultra, é nóis.